Sentar na frente dos livros com aquela vontade de estudar, mas a sua mente parece que está a 1000 quilômetros de distância. Pegar um material ali de estudos, uma matéria do seu concurso, e simplesmente parece que você lê, mas a informação não entra na sua mente. Aí você olha para o lado e vê pessoas estudando, alguns amigos seus falando como fazem, que estão estudando, estão seguindo e tal, comentando da matéria, e você acha que você é burro, que você é preguiçoso, que tem alguma coisa errada com você. E pode ter. Exatamente hoje, o assunto que a gente vai tratar é exatamente do TDAH em adultos. Esse é um assunto bastante comentado hoje em dia, vemos pessoas falando isso a todo momento nas redes sociais, vídeos, entrevistas, enfim. E hoje a gente vai bater um papo bem sério sobre o TDAH, o que é o TDAH em adultos, identificar, né, se você tem ou não, pode ter ou não esse transtorno, e ver como, caso você tenha, como o TDAH em adulto, esse seu cérebro aí com essa hiperatividade, caso seja o teu caso, como você vai poder transformar isso em resultados, como você vai poder ter até uma vantagem competitiva no estudo para concurso público. E vamos entender também por que os métodos tradicionais de estudo não funcionam com você. Primeiro, vamos entender como é que o cérebro da pessoa com TDAH ele funciona. Vamos esquecer um pouco aquela imagem, né, que a gente tem estereotipada ali da pessoa com TDAH, é aquele menino que não para quieto na cadeira e sobe, pula, faz o quê. Não vamos esquecer um pouco desse conceito estereotipado e vamos pensar como isso na parte neurobiológica ali da coisa, né? Como é que o cérebro de uma pessoa normal funciona? O cérebro de uma pessoa normal funciona ali com relação a objetivos, liberando uma substância, todos nós temos isso, né? A substância chamada dopamina, quando a gente tem uma expectativa ou a gente recebe ali uma recompensa. Então, no caso do concurso público, vamos dizer o seguinte, a pessoa neurotípica, né, a pessoa que não é neurodivergência, o neurotípico é aquela pessoa que não tem o transtorno do TDAH, quando você está estudando ali e você consegue vislumbrar, você consegue visualizar que fazendo isso, daqui a 2 anos você vai ter uma aprovação num concurso público, isso já é suficiente para que você libere ali substâncias de dopamina, consiga manter o combustível que vai te dar o ânimo, a motivação funcionando. No caso do cérebro da pessoa com TDAH, a coisa não funciona muito assim, a longo prazo. O cérebro da pessoa com TDAH, ele quer recompensas imediatas, estímulos imediatos. Esse mecanismo de recompensa ele é muito mais abreviado, muito mais acelerado. Por isso que um cronograma normal, um método de estudos tradicional não funciona para a pessoa neurodivergente com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque não basta você dizer para essa pessoa com TDAH que ele vai ser aprovado daqui a 2 anos. Não, ele quer alguma dopamina, alguma recompensa naquele momento, imediata. Por isso que a pessoa com TDAH, ela é muito inquieta. Ela passa de uma atividade para outra, faz outra coisa. Muitas das vezes não termina o que começa. E se tentar forçar a pessoa com TDAH, tentar forçar um estudo, vamos dizer, tradicional, usando a mesma lógica de uma pessoa que não tem esse transtorno, ela vai falhar certamente por uma razão muito simples. Vai faltar combustível, como se você estivesse com o seu carro ali andando sem gasolina. Ele não vai andar. E no cérebro da pessoa com TDAH é assim que vai funcionar. Ela não vai conseguir tocar um objetivo se ela não tiver uma abordagem diferenciada por muito tempo. Agora nós vamos ver alguns sinais breves, alguns indicativos, algumas situações que, se você tem o TDAH, você provavelmente vai se identificar muito bem, mas eu quero fazer um alerta aqui. O diagnóstico definitivo do seu TDAH, ele tem que ser dado por um profissional habilitado. Você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém com qualificação para dizer exatamente se você tem ou não o transtorno. Aqui a gente vai fazer um panorama geral para que, se você se identifique com alguma das situações que a gente conversou aqui, aí sim você procura um profissional e vê se fecha esse diagnóstico ou não, porque ele vai poder te dar uma ajuda até, enfim, com terapia, medicamentos, alguma coisa real para a tua situação. Mas não vai ser um vídeo do TikTok que vai te dizer exatamente o que fazer. A gente vai traçar aqui o panorama geral e você então procura um profissional para poder fechar esse diagnóstico, se for o caso, ok? Mas vamos lá, a primeira coisa que normalmente uma pessoa com TDAH faz, ele tem aquela paralisia que vai gerar uma urgência. Vamos lá, já te explico já o que é isso. O que ele vai fazer? Ele tem uma tarefa para cumprir num determinado prazo. Vamos dizer que aquele prazo tem 30 dias para ele cumprir uma determinada tarefa, ou fazer um estudo de alguma coisa, ou até uma prova de concurso público, um concurso, enfim. Ele vai deixar para estudar já em cima da hora, porque aquilo vai dar uma adrenalina para ele, vai dar
vai ativar substâncias no cérebro dele para ele fazer aquilo na última hora, em cima da hora. Ele não vai ter aquela disciplina para se programar, fazer as etapas e tal. Muitas das vezes isso pode ser que ele não consiga, no primeiro momento, fazer isso. Uma outra coisa que a pessoa com TDAH também acontece com essa pessoa, é ter uma hiperatividade mental. E até na prática mesmo. Mas vamos dizer na parte da hiperatividade mental. Você está ali, né, a pessoa com TDAH está sentada, vai estudar um assunto, sei lá, direito administrativo, alguma coisa no concurso, enfim. E ela está ali estudando, né, ao invés de pensar ali nos atos administrativos, os princípios da administração, a mente dela está pensando na conta que ela tem que pagar, está pensando que ela deveria ter comprado uma roupa para o filho, está pensando que, o meu carro e tal. Ela vai estar em vários lugares. É como se o cérebro tivesse várias abas abertas. Fosse um computador com várias abas abertas, funcionando, tudo ao mesmo tempo, sabe? E é muito comum na prática, às vezes, acontecer isso também na prática. Às vezes é como a pessoa vai fazer uma atividade, ela para o que está fazendo, aí lembra de outra, começa outra, aí ela para, vai na cozinha, volta não, mas agora vê a lâmpada que queimou, vou ter que descer para comprar a lâmpada, e ela não consegue focar em uma coisa só. Eu uma vez provoquei a reflexão, um aluno meu, um mentorado meu, né, para que ele então procurasse um profissional, para que traçasse um diagnóstico, perguntei algumas coisas, né, relacionadas à infância dele, e eu tracei para ele a vida dele, como ele estava me narrando ali, como se fosse um corredor de maratona, né? Querendo correr uma maratona, né? Você vai correr uma maratona, você vai botar um pé na frente do outro, você vai correr ali, né? Um percurso por 42 quilômetros, né? Enfim, eu falei pra ele, na sua vida você tá correndo a maratona da seguinte forma: você começa a correr, corre 100 metros, aí você olha pra uma loja do lado do percurso, que tem uma loja de ração, aí você lembra, eu tenho que comprar uma ração pro meu cachorro, aí você entra na loja, vai lá, compra a ração do cachorro, aí você volta a correr, de repente você vê uma oficina mecânica, eu tenho que ver um orçamento da peça do meu carro, você para e vai fazer o orçamento, você vai, né, ver ali, poxa, o café, ou seja, faz qualquer outra coisa, ao invés menos de seguir em linha reta até a linha de chegada da maratona. Um outro sintoma, vamos dizer, ligado a essa parte também do TDAH, ligado a essa última parte que a gente falou, é iniciar exatamente vários projetos ao mesmo tempo e, no fim, não concluir nenhum. Eu quero estudar para concurso público, aí você, eu quero para o concurso público, sei lá, de um tribunal. Não, agora eu quero concurso público delegado. Não, pensando bem, acho que eu quero fazer aula de inglês. Não, mas poxa vida, tempão que eu queria me matricular no jiu-jitsu e não matriculo. E você vai trocando de tarefa em tarefa até o momento que aquela determinada tarefa que você começou, né, pelas razões biológicas ali que a gente já conversou anteriormente, vão acabar te entediando e você então abandona e parte para uma nova, que vai te dar uma nova injeção de dopamina. Então, para te ajudar na tua meditação aí, ver se você tem ou não, né, pode ter ou não esse TDAH, vê se você tem esse tipo de atitude, e essa atitude vem desde a sua infância. Pergunta ali, né, para sua mãe, pro seu pai, pro irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, uma tia, enfim, alguma pessoa, para ver se você tem esse tipo de comportamento, vem se repetindo desde a infância. Caso sim, volto a reforçar, fala mais uma vez, procure um psicólogo habilitado, um psiquiatra, enfim, alguém que vai te ajudar, possa traçar esse diagnóstico fechado, e isso vai, né, corrigir ali a tua rota e vai te ajudar a seguir adiante ali no teu concurso, na tua aprovação. Mas é importante você ter atenção agora para uma coisa muito importante. Muitos de vocês, talvez você não tenha TDAH, talvez você esteja sendo acometido por uma epidemia moderna que imita muito desses sintomas e pode estar ali drenando a sua energia mental, drenando a sua dopamina e acabando muitas das vezes com o seu resultado positivo em provas e concursos públicos. Sempre quando eu atendo um aluno novo, é de praxe, eu faço ali ele responde para mim um formulário inicial, né, que a gente faz ali antes da nossa entrevista pessoal, para a gente poder dar nossa primeira sessão ali. Eu já faço ali uma série de perguntas e pergunto como é a rotina dele, qual a rotina desse aluno. A primeira coisa que eu quero é tentar estabelecer, tentar esclarecer. Aí, ou no formulário, ou ali na nossa primeira sessão da mentoria, enfim, quando a gente vai conversar, eu vejo que o aluno fala, reclama, eu tenho problema com foco, eu posso ter TDAH, eu vou investigar, né, vou apertando, perguntando aqui e ali, e eu vejo que ele me fala que passa 3 horas por dia, 4 horas por dia na internet, no Instagram, assistindo vídeos de toda sorte ali, daqui a pouco jogando ali também videogame, tendo ali uma liberação de dopamina
abundante e barata no cérebro dele. Então, o que esse aluno faz? Ele enche o cérebro dele ali de dopamina barata, de estímulos ultra rápidos, aquela coisa que ele, rede social, meme, você já ri, você já vê uma outra coisa muito rápida, muito saborosa, né? Muito gostosa, muito legal. E daqui a pouco você quer que o seu mesmo cérebro tenha um grau de concentração em algo lento e às vezes chato, né, que é uma matéria ali de, sei lá, direito financeiro, por exemplo, né, você cai aí no teu concurso ali, ou você tem que estudar uma matéria pesada e você tem que de uma hora para outra desacelerar. E nesse caso, então, não é TDAH que você tem. Você vai estar sofrendo dessa inundação de dopamina causada por essas telas, enfim, por esses altos estímulos aí que estão acontecendo. Então, o que você pode fazer para isso? Você tem que aí pensar. Eu tenho vídeo aqui no canal também sobre isso, né? Você tem que repensar a forma como você vai estudar, a forma como você lida com esses estímulos e ter ali, eu tenho vários vídeos no canal que eu falo sobre isso, para você então fazer uma espécie de, não um jejum absoluto, mas reduzir esses estímulos para que você siga então adiante. Então, não adianta você querer achar que você daqui a pouco tem um transtorno, né, que seria o TDAH, e procurar uma explicação para uma situação que está acontecendo com você, quando na realidade não é isso que você tem. Você está passando por outro tipo de situação, que não uma situação neurobiológica, uma síndrome, uma doença, né? Como a gente está falando aqui, que no caso do TDAH. Mas se você já tem o diagnóstico de TDAH, realmente é um transtorno que agora está se olhando com bastante atenção e existem muitos e muitos casos, tem como você estudar para concurso público de uma forma mais eficiente. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa, um homem, né, 38 anos, na minha mentoria, enfim, a gente está fazendo um projeto aí de aprovação, acompanhamento pessoal dele ali, e ele passou, né, determinadas situações para mim ali, mais ou menos nessa linha, e eu fiz esses questionamentos que a gente fez aqui agora no vídeo, enfim, e resumindo bem, ele chegou ao fim das contas e realmente ele fez o acompanhamento ali, foi profissional, um psiquiatra até que ele foi no caso e foi diagnosticado com TDAH. Então, depois que a gente teve essa certeza, eu vi que o estudo dele teria que mudar. A gente tinha que fazer que o estudo dele ficasse palatável para o cérebro dele com TDAH. Como é que a gente fez isso? A gente não colocou cronogramas assim, metas fixas de estudo por muito tempo. A gente intercalava um estudo com uma resolução de questões, a gente trocava ali as matérias ou enfim, a abordagem do concurso, do estudo para o concurso que a gente estava fazendo. Eu passei a dar para ele algumas atividades práticas, né? Porque no concurso dele tinha também peça prática e tal, enfim, né? Da área profissional que ele tá estudando. E a gente foi intercalando esses estímulos. E com isso, o resultado dele melhorou, porque a gente estava sempre assegurando que ele ia ter alguma dose de dopamina, que ele não antes dele cair no tédio ali. Então, hoje, por exemplo, os resultados dele, dos simulados, que é o que acompanha, eu vejo o gráfico universal ali, né, o desempenho, o progresso do aluno, ele hoje aumentou muito o nível dele de resultados. E eu tenho certeza até que nos próximos meses ele já vai estar em condições de aprovação nesse concurso. Então, uma coisa que para ele antes era uma tortura, era algo que ele não tinha resposta para o que estava acontecendo, não entendia o que estava acontecendo, já estava começando a querer jogar a toalha, né? Ele viu que não só é possível, como eu tenho convicção que ele vai obter o resultado ali. Basta apenas que você entenda o seu corpo, como ele funciona, e aperte os parafusos ali certos, com a dose certa, fazendo um estudo correto para o seu caso. Então não fica querendo brigar com a biologia. Seja mais inteligente, né? Se você vê uma pedra, você está num estado, você vê uma pedra no caminho, né? Você tem duas opções. Você pode ou tentar quebrar a pedra, duas não, tem algumas, né? Você pode querer quebrar a pedra, explodir a pedra, ou você pode, mais inteligente, desviar da pedra. Não é mais fácil? Você vai continuar na sua caminhada. Então é isso que a gente vai falar agora. Vamos ver como você, com o cérebro com TDAH, como a gente consegue, com algumas técnicas, alguns ajustes aí no seu estudo, você consegue ter melhores resultados. Então, uma coisa que você pode fazer, a primeira coisa que você pode fazer é estabelecer o seu estudo com alta recompensa. Como é que a gente pode fazer isso? Você ficar lendo ali horas a fio, um PDF, você vai se entediar, como a gente já viu, já falou, e não vai dar certo. Então,
repente inverte. Começa a estudar por questões. Coloca um desafio, como se fosse um jogo na tua mente, né? Relacionado ali ao problema, ou ao tema, ou à matéria ligada ao seu concurso público. Ao começar com as questões, você fez ali as questões, você encara como se fosse um jogo. Aí você viu que você errou. Aí sim você vai então lá buscar na doutrina, no seu livro, no seu material, no seu PDF, o que você errou e vai anotar ali. E o teu objetivo seria, por exemplo, nessa espécie desse jogo, de criar daqui a pouco um caderno de erros ali, onde você anota todos os seus erros e você vai tentando cada vez que você estuda diminuir, né? Ou você tem como objetivo de não errar mais, enfim. Faça uma coisa lúdica, você pode até comentar isso com uma inteligência, né, artificial ali, explicando o seu caso, dá um prompt para ela, né, um notebook LM ou um Google Gemini, fala assim, olha, eu sofro, explica como você estivesse falando comigo, assim, olha, eu sofro de TDAH e eu quero fazer uma bateria de questões de direito penal, por exemplo, e eu gostaria que fosse transformado numa coisa lúdica, numa espécie de um jogo, sem perder a profundidade das questões. Fala a banca até que você vai tratar e tal. Olha, a inteligência artificial vai entender o que você quer e vai te ajudar nesse momento. Então você transformando isso numa espécie de um game é uma forma de você manter a tua dopamina lá no alto e conseguir manter a constância nos estudos, que você vai estar diversificando os estímulos. Uma outra coisa que pode funcionar bem também para você é mudar radicalmente o tema do concurso, do assunto da matéria que você está estudando ali. Vamos supor que você começou a estudar ali direito constitucional, e daqui a pouco você está entediado e no teu concurso tem raciocínio lógico. No teu próximo ciclo de estudos, você vai pegar uma matéria, então nesse caso, para você que tem TDAH, totalmente diferente. Que seria então sair de direito constitucional, administrativo, penal, enfim, para um tema ali de raciocínio lógico, matemática, algo que vai mudar totalmente, vai ter que virar a chave ali. Então isso pode gerar no teu cérebro esse aumento dessa dopamina, esse estímulo inicial que é o que te move quando você tem TDAH. E uma outra coisa específica para você que tem TDAH é usar o seu hiperfoco com inteligência, porque quem tem TDAH, ele tem ali, às vezes, um hiperfoco numa coisa que quando interessa, um assunto que interessa ele, por alguma razão, ele vai e não para, e ele vai, enfim, com muito foco. Então, se você sentiu que você, em uma parte do teu edital, uma matéria qualquer ali, determinado assunto, você tá naquele flow, você tá num estado de hiperfoco, tá rendendo muito, você tá vendo que tá dando um resultado bem legal no teu estudo, então não para, sabe? Mesmo que você esteja programado para estudar outra matéria, num outro ciclo, enfim, outra coisa que você tenha programado, fecha aquilo ali, aproveita esse teu estado de hiperfoco para que você consiga, então, ter o máximo desempenho naquele assunto, naquela matéria que você está estudando ali. É uma forma inteligente de direcionar toda essa energia, esse potencial que tem dentro de você, esse foco, essa energia mental quando você tá ali com vontade de estudar, né, naquele assunto, uma coisa que você gosta, que te deu aquele prazer ali, para que você, então, consiga avançar bastante ali naquela matéria, enfim, e com isso vai ser útil para você no teu edital. Olha, fazendo essa combinação dessas três pequenas técnicas aqui, né, quando a gente avalia o caso concreto, obviamente, quando eu tô diante da pessoa ali que eu atendo, mas o que eu posso te falar aqui, você usando essas três abordagens, você que tem TDAH, usando essas três tipos de abordagens aqui básicas que eu tô te passando, experimenta, depois você me conta nos comentários o que você achou. Isso já vai aumentar bastante os seus resultados. E se você está estudando para concurso público e quer que eu te acompanhe, avalie pessoalmente toda a sua rotina, seus resultados, sua estratégia de estudos, monte ali uma estratégia personalizada para você e te acompanhe até a data da sua posse, eu deixei aqui no link da descrição a solicitação de vaga para minha mentoria individual, aprovação 40+. Vai ser um prazer conversar contigo. Então, ter TDAH não é sinônimo de reprovação. O que vai te reprovar, sim, é se você não entender o que está acontecendo com você. É não ter o autoconhecimento e não buscar ajuda especializada e fazer o que tem que ser feito às suas peculiaridades. É você estar tentando, e muitas das vezes, encaixar um triângulo num círculo. Não vai encaixar. Então, quando você entende como o seu cérebro com TDAH funciona, busca ajuda de um profissional adequado, faz ali até uso, se caso necessário o profissional entenda, uma medicação que vai regular a sua química cerebral, esse teu potencial de hiperfoco, enfim, de ter essa vibração dentro de você pode te levar longe demais, pode te levar a locais que você não imagina, né? A capacidade que você tem, o potencial que você tem de chegar lá. Então, se esse vídeo foi legal para você, deixa o teu like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e leva esse vídeo para mais pessoas. E se você
sofre com TDAH, tem TDAH e junta ali o TDAH com estudo para concurso público, tem tido bons resultados, enfim, ou não. Escreve aqui nos comentários para eu poder te conhecer e daqui a pouco a tua experiência que você vai relatar ali nos comentários pode ser algo que alguma pessoa também está vivendo e ao ler o seu comentário pode ajudar essa pessoa a evoluir ou achar uma saída que daqui a pouco de repente você já encontrou. E se você quer ter acesso a sempre conteúdos ligados aqui à saúde mental, ao cérebro, neurociência voltada para o estudo e preparação em concursos públicos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você já ser o primeiro a ser notificado assim que um vídeo novo sair, ok? Foi um prazer estar aqui contigo novamente e até o próximo vídeo.